Bom dia, iremos iniciar agora a correção da atividade complementar que eu disponibilizei o PDF no grupo de WhatsApp na aula passada. A primeira questão dizia o seguinte: escreva na forma de potência com expoente fracionário. Nós vimos que o inverso da potenciação é a radiciação e, por consequência, da radiciação é a potenciação. Nessa primeira questão foi dado para vocês a radiciação e pediu para que vocês transformassem em uma potência. Então, é somente escrever na forma de potência. Nessa alternativa A, a raiz quadrada de 7 fica na forma de potência como sendo 7 elevado. Deixa eu só corrigir aqui. Como 7 elevado. Veja que o 7 ele está elevado a 1. Esse 1 vai ficar em cima da fração e embaixo da fração, ou seja, o denominador vai ficar o índice, que quando não tem índice é porque nós já sabemos que ele é 2. Então, a raiz quadrada de 7, escrito na forma de fração, na forma de potência, vai ficar 7 elevado a 1/2. Na alternativa B, nós temos raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Então, o radicando vai ser a base, no caso 2, e o expoente, que no caso é uma fração, vai ficar 3 sobre 4, onde o 3, que se tornou o numerador da fração, no caso é o expoente aqui do radicando, e o índice, que é o 4, se torna o denominador da fração do expoente. Na alternativa C, vai ficar 3 elevado a 2 quinto. Na alternativa D, vai ficar A elevado a 5 sexto. E aqui nós escrevemos todas as radiciações na forma de potenciação. Segunda questão, nós temos escreva na forma de radiciação. Aqui foi dado para vocês a potência para que vocês transformassem em radiciação. Então, nós vimos que o denominador da fração do expoente é o índice na radiciação. Então, vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 1. Isso é a mesma coisa que raiz quinta de 2. Na alternativa B, vai ficar raiz cúbica de 4 elevado a 2. Na alternativa C, vai ficar raiz quarta de x elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz quarta de x. Na alternativa D, vai ficar raiz quadrada de 8 elevado a 1. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 8. Não precisa colocar o 2 do índice nem o 1 do expoente. A alternativa E vai ficar raiz quadrada, deixa eu apagar aqui, vai ficar raiz quinta de A elevado à sétima potência, ou seja, de A elevado a 7. A terceira questão diz o seguinte: responda a alternativa A, se A raiz quarta de A é igual a 5, qual é o valor de A? No caso, nessa questão, nessa alternativa, nós iremos descobrir o valor de A. Então, o valor de A será o número 5 multiplicado 4 vezes, que 4
é o índice, então vai ficar 5, ou seja, A vai ser igual, deixa eu colocar aqui bem direitinho para vocês entenderem. No caso, A vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Então, A vai ser igual a 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Então, A vai ser igual a 625 nessa alternativa A. Na alternativa A, pede a raiz sexta de A, dizendo que o resultado é 2. Então, pergunta qual é o valor de A. Nós iremos fazer da mesma forma, porque quem vai ser A? A vai ser esse 2 multiplicado 6 vezes. Então, A vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, A vai ser igual 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 64 é o valor de A. Na alternativa C, diz o seguinte: se a raiz enésima de 81 é igual a 3, qual é o valor de N? Nesse caso, N, para que eu possa descobrir N, eu vou multiplicar 3, quantas vezes forem necessárias até atingir o valor de 81. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. N vai ser igual, vamos ver? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 é 81. 81 escrito na forma de potência de base 3 vai ficar N igual a 3. Esse 3 foi multiplicado quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, N é igual a 4. N é igual a 4. Índice, tá? Porque esse 4 foi multiplicado, aliás, esse 3 foi multiplicado 4 vezes. Então, 4 é o valor do índice. Na alternativa D, vai ser a mesma coisa. Temos que calcular o valor de N, sabendo que o resultado dessa potência é igual a 2. Então, vamos multiplicar 2 quantas vezes forem necessárias até chegar a 32. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 32. É exatamente o valor do radicando. Esse 2 foi multiplicado quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, N é igual a 4. Quarta questão. Calcule a diferença. Quando falo em diferença, é subtração. Entre o quadrado de 5 é 5 elevado à segunda potência, e a raiz quadrada de 25. Vai ser igual. 5 ao quadrado é 25, menos raiz quadrada de 25 é 5, que vai ser igual a 25, menos 5 é igual a 20. Quinta e última questão. Alternativa A, nós temos menos 8, menos, vou colocar dentro do parêntese, para não confundir, depois eu retiro do parêntese. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tirando do parêntese, vai ficar menos 8 menos 4, que é igual a menos 12, porque
quando eu devo menos 8 na farmácia e devo também menos 4 no supermercado, somando as duas dívidas, eu vou dever R$ 12, ou seja, menos 12. Na alternativa B, nós temos menos 8 mais raiz quadrada de 16. Eu vou colocar somente o resultado, então vai ficar 4. Tirando o parêntese, vou ficar com menos 8 mais 4, que é igual. Menos 8 mais 4 é igual a menos 4. Alternativa C, nós temos menos 5 mais raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 vai ser um outro número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai ser igual. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Igual, retirando os parênteses, o parêntese, que só temos um, vai ficar menos 5 menos 2, que é igual a menos 7. Na alternativa D, nós temos 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9, menos, parêntese, raiz sétima de 1. Raiz sétima de 1 é um número multiplicado por ele mesmo 7 vezes, que vai dar igual a 1, ou seja, é o próprio 1. Igual, retirando o parêntese, vai ficar 9 menos 1, que é igual a 8. E aqui nós finalizamos a correção da atividade. Iremos agora voltar para o grupo de WhatsApp para que possamos continuar a nossa aula.